comigo. Sobe aqui comigo. As crianças podem subir ali com a pastora Mari. Queria pedir que vocês colocassem a mão no seu coração. Querido, o Senhor já revelou algo ao seu filho. E aquilo que o Senhor revelou ao coração dele, o Senhor se revelou para mim. Que nesse instante, Senhor, o Senhor prepare uma terra fértil, Senhor. Uma terra chamada eu, Senhor, para receber a semente que será lançada aqui neste altar. Que nós possamos ser completamente tocados, Senhor. Que nós possamos ser movimentados pelo aquilo que o Senhor tem hoje, ó Pai. Não permita que teu servo retenha uma só vírgula daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. E que nós possamos ser inundados pela tua graça, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Bom dia na paz do Senhor. Amém. Esse é o dia que o Senhor fez para que nós nos alegrássemos nele, né? Nos regozijássemos na presença do Senhor. A Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Então não há tristeza. Vamos excluir essa palavra. Na presença do Senhor é uma alegria abundante. Já fui apresentado aqui, né? Em partes, eu me chamo Edivaldo Marafon, sou pastor, juntamente com a minha esposa na UVPM, somos os pastores titulares. E trabalhei 35 anos da minha vida como produtor musical. Mas chegou um momento da minha vida que eu pensei assim: eu tenho que entender agora qual é o... Porque até uma certa idade da minha vida eu vivia os meus sonhos, aquilo que eu gostaria de viver. E o Senhor permitiu que eu vivesse. Mas chegou um momento que veio aquela indagação: quais são os sonhos do Senhor para a minha vida agora? Então Deus permite você viver os seus sonhos. Mas chega um tempo da sua vida que Ele vai perguntar o seguinte: agora você vai viver os meus sonhos. Eu te dei tudo aquilo que você pediu, não é? Agora você vai viver a minha vontade, a minha perfeita vontade. E hoje eu estou nessa função pastoral. E eu vejo como um grande privilégio. E um grande privilégio também ter companheiros incansáveis nessa jornada, nesse trabalho tão árduo. Que nós sempre falamos, né, amor? Nós temos uma premissa que nós dizemos que o convite ao Evangelho é um convite para os holofotes baixos e o preço alto. Então todos aqueles que estão dispostos a ingressar nessa jornada de fé, saiba disso, ninguém vai esconder, não vamos ocultar de você que o chamado que o Senhor tem para a nossa vida é para holofotes baixos e o preço alto, que Ele cresça e que nós diminuamos a cada dia. É este o propósito do Senhor na sua vida, no meu coração também. E paz haja na memória do nosso querido pastor Sherlock, pois no último dia ele vai ressuscitar primeiro. Privilégio até nisso, né? Pastor Leonel, pastor Sherlock, que a paz esteja nessa memória, porque eles serão privilegiados, ressuscitarão primeiro. E depois aqueles que forem arrebatados, os demais, mas aqueles que dormiram no Senhor, esses serão privilegiados, né? Quero parabenizar a todos aqui também por 23 anos, né, de existência dessa igreja. Que Deus possa abençoá-los profundamente, que esse ministério seja um ministério profícuo, abençoador, que muitas pessoas possam ser saradas, curadas, transformadas nesse lugar. Esse lugar eu sei que já é um lugar de transformação, mas que as pessoas adentrarem aqui, eles vão vir aqui para essa igreja, não é porque eu não conheço, não é porque tem bons teólogos, bons pregadores, eles virão até aqui porque a presença de Deus está nesse lugar. A casa de Pedro, talvez na circunstância que a Bíblia relata, não era uma casa tão atraente, talvez. Mas o que atraía as pessoas, que tinha uma multidão que as pessoas não conseguiam entrar, era Jesus que estava dentro da casa. Então eu quero dizer para vocês, essa igreja será um lugar atrativo, porque Deus se faz presente. E as pessoas vão concorrer para estar aqui. Vai ter fila. Assim como a nossa igreja também, nós pastoreamos, né, amor? Porque o que nós queremos conservar? O nosso grande desafio, eu não sei de vocês, não é ser uma mega igreja conhecida, ter o melhor programa de televisão, não. É manter a chama acesa. É manter a chama acesa onde Deus está. E se nós conseguirmos manter a chama acesa, a presença de Deus, algo extraordinário irá acontecer. Haverá milagres. A Renata falou sobre a escassez de milagres. Por que escassez de milagres nos nossos dias? Porque o homem quer essa notoriedade. Mas Deus trabalhando na privacidade e usando pessoas comuns, mas cheios do Espírito Santo de Deus, que se colocam à disposição de Deus para serem usados como instrumento de Deus. E Deus coloca no meu coração uma palavra nessa manhã. Eu disse assim: mas esta palavra, Senhor, o Senhor coloca no meu coração para ministrar sobre a Arca da Aliança.
E alguém pode pensar assim, poxa, será que vai vir agora todo aquele preceito, judaísmo? Nós vamos começar a trazer coisas, preceitos. Eu quero dizer que o grande simbolismo que a Bíblia nos traz é a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor. A Shekinah representava a presença. E tudo acontecia diante daquela arca. Para aqueles que já conhecem a história sabem disso. A presença de Deus, ela era representada por uma arca. Dentro dessa arca havia os elementos que estavam dentro dessa arca: a vara de Arão que floresceu, uma porção do maná que estava dentro de um jarro de ouro e as tábuas da lei. Enfim, naquele período, a presença de Deus era representada neste objeto, e este objeto era colocado num lugar onde somente o sumo sacerdote poderia estar, e uma vez ao ano esse sumo sacerdote ia oferecer os holocaustos a Deus, e ao oferecer os holocaustos, sabia que naquela época existia uma forma toda correta de se apresentar diante de Deus. Então eles amarravam uma corda no sacerdote, tinha sinetes, então o sacerdote ia, e enquanto eles ouviam os barulhos, ele está vivo. Então ele apresentava os holocaustos, e a multidão estava do lado de fora assim observando. Vamos ver o que acontece. E quando o sacerdote saía ao oferecer os holocaustos, o povo começava a gritar e dizendo assim: mais um ano de perdão. E eu quero dizer para vocês nessa manhã, você não tem um ano de perdão, porque a presença do Senhor não se resume mais num objeto, numa arca. Deus escolheu a minha vida e a sua vida para me dar. Você é a morada predileta de Deus. Então você não tem um ano de perdão, você tem uma eternidade de perdão com o Senhor. Mas é interessante como nós tratamos sobre essa perspectiva, essa visão. Antes de falar sobre a arca, eu gostaria de mencionar uma coisa também que o Senhor coloca no meu coração agora. Eu não sei, é fresco. Nós estamos vivendo um período de Copa, né? Eu sei que muitas pessoas vão estar comemorando os seus times. Alguns serão privilegiados, serão felizes, irão comemorar, tocar as suas vuvuzelas, fazer a sua festa. Outros não, porque vão perder. Mas eu quero dizer nessa manhã para você, que o Senhor revela no meu coração, que a bandeira ensanguentada de Cristo está flamulando, porque Ele é vencedor. Ele não perde batalhas. Ele não perde como se fosse um jogo. Não é um jogo da vida. O Senhor é vencedor. E nesta manhã a bandeira ensanguentada de Cristo está flamulando. Quando nós falamos acerca do sangue de Jesus Cristo, nós estamos falando do sangue remidor. O sangue que nós estamos aqui na presença do Senhor, porque foi através do sangue de Cristo. E esta mensagem tem algo a tratar relacionado a isso. Mas antes disso, querido, eu não vou fazer a leitura porque eu não quero tomar muito tempo também não, mas estou ricamente abençoado aqui no Senhor. Mas todos já conhecem sobre essa passagem bíblica, né? Então, dentro da arca, aquela arca da aliança, existiam objetos. O primeiro objeto que estava dentro da arca era o bordão de Arão, ou seja, a vara de Arão. Que houve uma circunstância, vejam bem, houve uma circunstância em que eles estavam duvidando da liderança de Moisés e da legitimidade do sacerdócio de Arão. O povo estava duvidando. Será que realmente Moisés tem essa liderança mesmo para nos guiar? E será que Arão, da tribo de Levi, ele é mesmo um sacerdote? Que vai também, nós temos essa orientação. Então começou a pairar dúvidas sobre a legitimidade desta posição do sacerdócio real. Então o Senhor convoca a cada representante das 12 tribos, e eles se colocam diante de todo o povo, e eles escolhem uma vara de amendoeira, e esta vara de amendoeira é seca. E o que acontece diante de todo aquele povo? O que acontece na presença daquelas pessoas, para dar essa legitimidade, é que a vara, o bordão de Arão floresce, e os demais bordões não florescem. Mas Deus estava dizendo o seguinte: eu estou confirmando a legitimidade do teu chamado. O que o Senhor está fazendo essa manhã não é nada diferente com vocês, meus queridos. Eu quero dizer para vocês que o bordão floresceu no deserto. A circunstância era mais adversa, não existia uma probabilidade desse bordão florescer naquele momento, principalmente no estado que estava. Mas a vara de amendoeira, ela tem uma capacidade que no inverno ela floresce, no verão ela dá frutos, e na primavera ela continua a florescer. Então eu quero dizer para você nessa manhã, Deus coloca ao meu coração, e possivelmente ao seu coração,
enxerta esta verdade bíblica. O Senhor está fazendo nessa manhã varas de amendoeiras florescerem. Aquela dúvida que paira no seu coração, na sua vida, se você está duvidoso ainda sobre a legitimidade do teu chamado e o que o Senhor tem feito sobre a sua vida e sobre a liderança, o Senhor vai estar reafirmando nessa manhã, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Ele se assenta num trono cheio de poder e glória. Todo o poder está em suas mãos. Ele tem todo o poder. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele tem todo o poder. Ele sabe de todas as coisas. Ele está em todos os lugares. Muitas pessoas querem isso, até querem buscar os onis. Como me atrai os onis: onipresença, onisciência, onipotência. Eu quero dizer para você que são atributos de Deus, mas Deus quer compartilhar conosco nessa manhã o seu caráter. O caráter de Deus Ele quer compartilhar conosco, porque todo o poder é do Senhor. Está em todos os lugares, atributos de Deus, mas nós temos nesta manhã como ter o caráter de Deus na nossa vida. O galho que floresceu dentro da arca é um sinal que a palavra se cumpre a seu tempo e que ela não deixa de florescer, ainda que estejamos num deserto. Mas as probabilidades são remotas. Eu quero dizer para vocês, Deus é especialista em realizar milagres. Vejam na vida de Moisés. Não seria Moisés, quando estava na casa de Faraó, não seria mais prático, ao invés de peregrinar com o povo durante todos aqueles anos no deserto, não seria mais fácil ele ficar lá: vou ficar quietinho aqui, sou o possível sucessor, então, falecendo os demais aqui, eu vou ocupar o trono. Eu ocupando o trono, eu fico para o povo de Israel. Pode ir. Deus não trabalha com a lógica. Deus não trabalha com a lógica, Ele trabalha com a parte ilógica humana. Ele fez Moisés passar por privações no deserto, fez passar por todas aquelas situações, para que hoje Moisés não fosse uma múmia dentro de um sarcófago exposta no Museu do Cairo. Se Moisés tivesse optado pelo conforto do palácio, pela situação confortável, ele seria isso. Eu vou até o Cairo, agora eu vou visitar, olha aí a múmia de Moisés, olha que fantástico. Não, quer dizer que Moisés optou pelas privações ao lado do povo e no deserto, e hoje ele está ao lado do Senhor. Mas é apologia ao sofrimento? Parece que todo mundo fala de sofrimento hoje. Não, eu quero dizer que Deus é soberano, Ele é poderoso, e em meio a circunstâncias adversas, quando as pessoas dizem assim: essa circunstância não há possibilidade de ser solucionada, resolvida, eu quero dizer para vocês que na presença de Deus há solução. Deus é a solução para as nossas vidas. Uma das coisas interessantes que eu vejo ao florescer da vara, o que o Senhor estava dando também àqueles homens naquele momento, era a restituição profética. Muitas pessoas têm perdido a autoridade nos nossos dias atuais. Pasmem, existem muitas pessoas que vivem até mesmo no saudosismo. Aqueles dias, quão bom foram os dias do passado, que acontecia isso ou aquilo. Eu quero dizer para vocês nessa manhã que você não se enquadra nesse grupo de pessoas, mas muitas pessoas que entristeceram o Espírito Santo de Deus hoje vivem com saudosismo, porque Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje será o mesmo Deus eternamente. Então o poder do Senhor, os milagres, as manifestações de Deus acontecem a cada reunião. Quando você se dispõe a sair da sua casa e vir a um lugar como esse, Deus, Ele tem prazer em abençoar. Ele tem prazer em abençoar. E sabe quais são os pontos vulneráveis que nós temos que guardar nesse momento? A palavra do Senhor dá-nos uma recomendação, quando diz assim: a paz de Deus que excede o entendimento, guarde mentes e corações do Senhor. Eu quero dizer nesta manhã que os pontos mais vulneráveis da sua vida e da minha vida são intelecto e emoções, mente e coração. Mente e coração. E nesta manhã, através do sangue de Cristo, o sangue remidor, nós estamos sendo nesse momento guardados, nós estamos sendo blindados. A sua mente está sendo guardada, o seu coração está sendo guardado. Você não será ludibriado pelo que o mundo está dizendo, pela situação que está acontecendo, mas a tua mente vai se renovar no Senhor. A renovação da mente, a metanoia, a transformação da mente. Eu não posso me conformar com os padrões desse mundo, tomar a forma desse mundo. Quando diz assim: não amoldeis a esse mundo, mas eu tenho que renovar a minha mente, e a nossa mente é renovada em Cristo, e aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, porque as coisas velhas se passam. Nós vivemos o dia de hoje com a maior intensidade
aconteceu. O futuro está nas mãos de Deus, mas você pode reescrever a sua história hoje. Senhor, eu perdi a legitimidade do meu evangelho, eu perdi a voz profética. O Senhor está restaurando a voz profética nessa manhã. Onde nós falamos do Senhor, nós falamos da palavra do Senhor, a vida e a vida em abundância. Onde há letargia, a ação poderosa do Espírito Santo de Deus, a mão poderosa do Espírito Santo de Deus faz com que sejam agitados. Eu quero dizer para dessa manhã, eu quero fazer uma comparação. A Bíblia conta que havia uma situação que as águas eram agitadas. Talvez seja até um mito aquilo, porque existe uma canalização da água onde eles banhavam as ovelhas para oferecer o sacrifício. Então eles diziam que aquelas águas eram movimentadas, a pessoa que se lançava essa água era curada. Eu não quero me ater aos detalhes, mas eu quero dizer nessa manhã, as águas de Deus estão sendo agitadas. E quando as águas de Deus se agitarem, mergulhe nessas águas. Não fique. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Indiferente do que está acontecendo, eu quero dizer para você, Deus se faz presente nessa manhã. Deus é soberano nesse lugar. Deus se faz presente. Jesus é soberano. Ele é Senhor, Ele é soberano sobre as nossas vidas. E a sua palavra é fiel. Gideão, em uma ocasião, fez uma prova com Deus. Nós também duvidamos em algumas circunstâncias da nossa vida. E às vezes nós colocamos a prova. Dizem, Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu vou colocar um velo de lã lá no meio do quintal aqui. No dia seguinte eu quero que toda a terra esteja seca e o velo de lã esteja molhado. Exatamente. Mas você ainda pairou a dúvida? Ô Senhor, fazer o contrário. Toda a terra molhada e o velo de lã seco. Quero dizer que existem situações na nossa vida que nós somos o velo de lã. Deus molhou toda a terra. A presença de Deus está em todo lugar. Nós estamos indiferentes. O que está acontecendo? Nós nos enquadramos naquelas pessoas, né? As pessoas que dizem o que está acontecendo? E os outros, o que foi que aconteceu? Nem percebeu nada. Eu quero dizer para você, não venha numa reunião na casa do Senhor e não perceba a ação de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. A palavra do Senhor diz que ela é como uma espada bigume, ela é cortante, ela vai até a divisão da alma entre as juntas e medulas, aptas para discernir todo o pensamento humano. Então eu quero dizer para vocês nessa manhã que a palavra do Senhor é esta espada. Há pouco tempo eu fiz lembrar o pastor Samuel Bezerra. Ele disse assim: vou trazer para vocês nessa manhã uma palavra espada. Que bênção, cortante, não, comprida e chata. Não é isso. A palavra do Senhor, ela penetra até a divisão da alma. Então, Senhor, eu tenho certeza disso, queridos. Eu tenho convicção plena disso. Não é uma palavra somente motivacional. Ela vai trazer motivação, sim, é claro. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele sempre diz: não é autoajuda, é ajuda do alto. É uma palavra de autoajuda, pastor? Não, é ajuda do alto. Quando pairar sobre a nossa mente e o nosso coração as dúvidas, nós vamos dizer assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Existe uma tradução disso, que quando Davi olhava para os montes, ele via os postes ídolos. Ele via postes ídolos a Baal, e ele diz assim: que tristeza, eu elevo meus olhos para os montes, olha, de onde virá o meu socorro? Só vejo postes ídolos. Mas ele mesmo diz assim: eleva os meus olhos para o alto, eleva os meus olhos para o Senhor. É de lá que vai vir o socorro, é do Senhor que virá o socorro. Então o Senhor está capacitando nessa manhã, está nos capacitando, está nos devolvendo a legitimidade desse sacerdócio real, porque nós somos chamados para ser sacerdotes reais, a geração eleita. E o Senhor, se houver pairando no coração a dúvida a respeito disso, o Senhor vai estar renovando essa vida. Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer tudo isso. Mas também dentro dessa arca continha as tábuas da lei, né? Êxodo capítulo 34, verso 28. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu as tábuas. Nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Na primeira ocasião, Deus escreveu. Bonitinho, ele ficou lá 40 dias e fica lá, e Deus escreve. Mas aí quando ele desce, feliz da vida, com as tábuas que Deus já fez os mandamentos, quando ele chega lá, poxa, ele se depara com um bezerro de ouro, o povo adorando. Há uma necessidade humana de adorar uma divindade.
Nos primórdios, quando eles não conheciam o poder de Deus, adoravam o sol, adoravam a lua. Então há necessidade de uma adoração de uma divindade. Mas ali eles contavam com a presença de Deus. Havia uma presença de Deus constante. Havia a presença de Deus real naquele lugar, mas havia também a incerteza, a dúvida dos corações. Aí Moisés, nervoso, ele quebra as leis. Eu quero dizer para vocês essa manhã uma palavra que o Senhor coloca no meu coração. As leis foram feitas para serem cumpridas e não para serem quebradas. Princípios não são quebrados, leis não são quebradas. E para você que não tem entendimento da palavra de Deus, ou talvez não aprecie ela, que é um alimento para a nossa vida, eu quero dizer para vocês que a jurisprudência trabalha da seguinte forma: artigo, seção, subseção. Eu vou defender uma causa. O artigo 1, seção, subseção. Eu quero propor um artigo para vocês hoje. Artigo, Êxodo, seção 34, subseção 28. E Moisés esteve ali 40 dias e comeu pão, bebeu água, escreveu as tábuas da aliança, os 10 mandamentos. Então é uma lei. Se é uma lei, é para ser obedecida. As leis foram criadas para ser obedecidas. Nós obedecemos as leis terrestres. Que dirá as leis de Deus? Verdade. Mas quando nós falamos assim, você crê que a Bíblia é imutável? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que ela aberta é a boca de Deus falando com o homem? Você crê que aqui tem um Novo Testamento e um Antigo Testamento? O Testamento são direitos e deveres. O que você tem de direitos e deveres? Todos creem? Quantos de vocês já leram toda essa palavra? Guarde para vocês. Como que eu posso acreditar naquilo que eu desconheço? Eu não posso teorizar religião, eu tenho que viver na vida prática. Uma palavra doutrinária, pastor? Eu não sei. Eu falei, a espada é bigume, ela corta quando fala conosco, primeiramente. Eu fico constrangido, eu vou estudar a palavra, eu fico constrangido, Senhor, como eu estou aquém? Mas o cristianismo, ela tem uma diferença de todas as religiões do mundo e de todos os preceitos. Sabe quem recebe as bênçãos do Senhor? Aqueles que se sentem indignos e que não merecem. É para essas pessoas que Deus tem uma promessa. Mas ele diz o seguinte: não quebre princípios, porque ao quebrar o princípio, as dificuldades virão, as coisas se tornarão mais difíceis de conquistar. Está pronto, tábua da lei, quebrou. Moisés, sobe de novo. Você vai escrever agora, tá? Escreve aí. Eu vou ditar aqui, você vai escrever, talhar nas pedras, não é canetinha, talha na pedra aí. Serviço árduo. Serviço árduo, porque às vezes nós não valorizamos aquilo que o Senhor tem nos dado como dádiva, e nós fazemos um caminho mais tortuoso, um caminho difícil. A ira, o momento da ira, ele é tomado de uma ira e ele quebra princípios. Quantos de nós, no momento que nós iramos, nós quebramos princípios, nós quebramos tantas regras? Mas há uma tríade, querido, de honra, que ela vai ser estabelecida nessa manhã. Primeiramente, honrar a Deus, honrar a si mesmo e honrar ao próximo. Se você vivenciar essa tríade, você terá uma vida feliz, uma vida profícua, abençoadora, uma vida de paz e bênção. A palavra do Senhor diz que as bênçãos virão até vocês e te alcançarão, desde que tem sempre uma preposição: se obedeceres, se andares segundo os meus estatutos. Senhor, eu quero o prêmio máximo, eu quero só as bênçãos. Eu quero dizer para você que às vezes nós nos parecemos crianças, parecemos infantis. Nós nos colocamos diante de uma maquininha caça-níquel. Sabe a caça-níquel? Que você coloca uma moedinha assim, de centavos, e faz assim, o prêmio, quero o máximo, o máximo. Então você faz uma pequena boa obra, aí você coloca dentro da maquininha para Deus e diz assim: me dá o prêmio máximo, tudo que eu mereço. Eu quero dizer para vocês, queridos, que não é dessa forma que Deus trabalha. Deus trabalha assim, não é meritocracia, mas sim para aqueles que creem na palavra do Senhor e têm ela como regra de fé e prática na sua vida. Não é decorar versículos, mas ter essa palavra do Senhor como uma vida prática e regra de fé e prática sobre a nossa vida. Aleluia. Como é difícil às vezes falarmos algumas coisas e parece que aquilo fervilha nos nossos corações, mas é difícil colocar na mente de outras pessoas. Eu quero dizer para vocês que nesta manhã Deus quer fazer uma transformação na nossa mente.
a mudança de mente, a metanoia, uma transformação da nossa mente. Nós temos que vivenciar isso, nós temos que entender isso, nós temos que liderar pelo exemplo, nós temos que viver uma vida, nós temos que ter credibilidade, nós temos que viver tudo isso. Mas nós temos que ter a presença de Deus, nós temos que valorizar a presença de Deus. A Shekinah que continha na arca ali era a presença de Deus, e onde a arca estava havia a presença de Deus. Glória a Deus. Não podemos crer numa unção que esteja fora da palavra e uma palavra que esteja fora da unção. Não podemos crer numa unção que esteja fora da palavra e uma palavra que esteja fora da unção. Há pessoas com a palavra fora da unção, usando apenas o carisma natural. Tem pessoas que têm carisma. Puxa, eu gostei dele, hein? Mas e a unção? Esses dias um amigo perguntava sobre a unção. O que você diz a respeito da unção? Vou propor um negócio para você. Você ter o evangelho, o conhecimento da palavra, é como se você fosse um míssil. Então esse míssil, ele tem um poder de destruição. Se você jogar um míssil naquelas casas, ele vai destruir aquelas casas ali, possivelmente cavar um buraco. Mas se nesse míssil tiver a ogiva, o poder de destruição não será só essas casas, ele vai destruir o bairro inteiro e possivelmente até outros ao redor. Então quero dizer para vocês, associe a palavra de Deus, a unção de Deus, aí será um míssil contra o inferno, contra as potestades, contra os males. Eu não sei se você se alegra com isso. Será que seu coração se alegra quando fala, eu tenho uma chave, tenho um carro? As pessoas ficam saltitando. Aconteceu na nossa igreja e foi muito engraçado, uma situação engraçada. Não que aconteceu conosco, mas o pastor relatou na nossa igreja ao ministrar, que um irmão procurava constantemente, dizia assim, olhe por mim, por favor. Ele dizia assim, claro, estou à disposição. Aí o pastor orava com toda aquela intensidade, com toda aquela fé, ele dizia assim, o pastor não viu nada? Dizia assim, não, querido, eu não enxerguei nada. Tem certeza, pastor? Tenho, querido. O senhor não ficaria com raiva minha, mas poderia orar novamente? Sim, tudo bem, ora. Orou novamente. E agora, viu alguma coisa? Ele disse, pastor, disse assim, não. Aí ele disse assim, vou dar uma sugestão. Não chegou a ver nenhuma chave? O pastor falou, claro que vi. Vi uma chave de fenda. Vai trabalhar e para de me perturbar. Eu quero dizer para você, queridos, para que as portas se abram nas nossas vidas, há um preceito aqui, obediência. Amém, Senhor. A obediência, é melhor obedecer do que sacrificar. E as bênçãos virão até vocês e te alcançarão. Mas essa palavra não é a palavra que eu gostaria de ouvir, não é a que você gostaria de ouvir, é o que você precisa ouvir. É o que eu preciso ouvir nesta manhã. Tudo aquilo que eu creio, tudo aquilo que eu acredito, se as nossas amizades passam por constantes reparos, o que dirá a nossa vida espiritual? Mas não, eu estou conformado. Eu quero dizer para vocês que conformidade mortifica a criatividade. Aquelas pessoas que se conformam, eles não têm mais poder de criatividade. Eles se sentem autossuficientes. A criatividade mortifica a criatividade. Então, eu sou autossuficiente, eu já sei de tudo. Eu quero dizer para você, saber é uma coisa, agora colocar na vida prática e obedecer é outro princípio. Nós temos um terceiro item na arca, o maná. Que maravilha. Há uns registros históricos que falam que quando o povo viu o maná, que eles saíram, né, nos quintais, e quando viram aquela coisa, parecendo uma farinha, uma coisa assim estranha, diz que eles diziam assim, manhu, que significa, o que é isso? O que é isso? Uma palavra de admiração. O que é isso aqui? Maná. Só que uma coisa interessante, era a providência de Deus para aquele momento, mas se eles colhessem mais do que fosse o suficiente para que eles tivessem alimento naquele dia, o alimento apodrecia, se estragava. Dentro da arca não estragou. Na presença de Deus não vai faltar nada. Pastor, mas eu estou muito. Eu quero dizer para você que se não for um alimento físico, pode ser um alimento espiritual. Não vai faltar maná para aqueles que estão na presença de Deus. O Senhor está restituindo nesta manhã
Aquilo que possivelmente muitas pessoas estão dizendo assim: eu já perdi a minha fé, eu já perdi a esperança. Até mesmo as promessas parecem que tardam demais para acontecer na minha vida. Eu quero dizer para você que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E haverá um maná na sua vida, desde que haja a presença de Deus. Olha que fato interessante. Vara que floresce, bordão que floresce de Arão, tábuas da lei, mandamentos, e agora o maná. Mas é interessante, vamos propor agora um acontecimento que se deu. Posteriormente a isso, Davi, sabendo que a presença de Deus, aquela arca representava a presença de Deus, ele disse assim: eu quero a presença de Deus no meu reinado. Onde está a arca? A arca está em Abinadab, na casa de Abinadab, a 12 quilômetros daqui. Então vamos buscar essa arca, vamos resgatar essa arca. Aí o que acontece? Só que ele não consulta a história, como que é feito. Não, vai ser da minha forma. Mas tem uma forma, tem aqui. Isso não é para os nossos dias. Vamos atualizar. Quer dizer que ele fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos buscar lá. Pega uma carroça nova, pega um carroção, e vamos buscar a arca. E eles vão lá, felizes da vida, colocam a arca numa carroça, sendo que os presentes não eram isso. Vocês sabem disso, não sabem? A arca era para ser transportada pelos levitas, colocavam-se no varão, os levitas transportavam a arca. Não, eles não foram consultar o que a palavra dizia, o que os escritos diziam. Eles simplesmente falaram: vamos fazer da forma que nós achamos por bem. E eles estão felizes da vida. E é interessante o seguinte, queridos: eles estão caminhando, e de repente os bois tropeçam. Aí uma pessoa cheia de boas intenções. Eu acho que o mundo está cheio de pessoas de boas intenções, não é? O que mais nós vemos nos nossos dias atuais são pessoas de boas intenções. Uzá, filho de Abinadab. Opa! Uzá, quando viu que o boi tropeçou, imediatamente toca na arca, fulminado, morre. Vocês sabiam, queridos? Eu não sei se vocês gostam de analisar isso. Vocês sabiam que a palavra Uzá significa força? Pode buscar dicionário ou interpretação. Uzá, força. E eles ficaram com medo daquele acontecimento. Poxa, primeiro crematório, a primeira pessoa que foi cremada, né? Aconteceu ali. O filho de Abinadab, a arca estava lá na casa de Abinadab. Mas aí o que acontece? Eles ficaram com medo daquele objeto. Opa, não, esse objeto aqui tem algo aqui. Vamos fazer o seguinte: a casa de quem está mais próximo aqui? A casa de Obed-edom. Aí eles procuram a casa de Obed-edom. Posso deixar esse objeto aqui? Claro que pode. Claro, deixa. Claro. Na casa de Obed-edom, aí Davi volta. Agora é a entender a forma de transportar isso. E uma coisa aconteceu. Na casa de Obed-edom, vamos conjecturar, possivelmente uma tapera à beira da estrada. Não sei, talvez seja isso, eu penso. E no momento que ele recebe a arca na casa dele, ele recebe a presença de Deus. E a palavra do Senhor diz, não sou eu dizendo, a palavra diz que tudo prosperou na vida dele. 3 meses que a arca permaneceu sobre a casa de Obed-edom, tudo prosperou na vida dele. Engraçado, se você for analisar a origem de Obed-edom, ele era um geteu da cidade de Golias, né? Gate. Geteu, Gate. Algumas linhas de raciocínio falam: não, ele é da linhagem do sacerdote. Eu quero pensar de outra forma agora. Vou pensar de outra forma porque eu quero conjecturar. Suponhamos que ele não seja essa linhagem, não. Ele seja uma pessoa indiferente do que está acontecendo, mas quando ele coloca na casa dele a arca, ele começa a sentir algo diferente na sua vida. Poxa, alguma coisa está acontecendo, alguma diferença está acontecendo aqui na minha vida. E sabe o que estava acontecendo na vida de Obed-edom? Ele estava valorizando aquilo que os outros talvez não tinham valorizado. Ele disse assim: eu estou sentindo algo diferente, algo está acontecendo aqui, uma alegria transbordante na minha vida. Mas ele podia pensar: eu não sou merecedor, eu sou provavelmente da linhagem dos filisteus, de Golias. Mas ele disse assim: alguma coisa está acontecendo na minha vida, alguma coisa diferente, e isso traz minha alegria. Eu quero dizer para você que nesta manhã Deus está propondo para mim e para você: a sua casa é a casa de Abinadab ou é a casa de Obed-edom? É a casa de Abinadab que se acostumou com a presença da arca e ignorou todos os preceitos, ou é a casa de Obed-edom que começou a valorizar aquilo que ele não tinha direito, aquilo que não era do seu direito, mas ele começa a sentir agora na sua vida a presença de Deus, e ele começa a valorizar. E pasmem, queridos, eu quero fazer
servo. Edom pode ser dos edomitas, mas há uma variação da palavra Adão. Adão, vermelho, terra. Algumas pessoas falam humanidade, mas se você é um cristão pentecostal conservador, eu quero trazer para os nossos dias vermelho, querido. Vermelho, o que é vermelho? O que é carmesim? É o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. O sangue remidor. O sangue de Cristo purificador. O sangue de Cristo capaz de transformar vidas, de mudar corações, de resgatar vidas, tirar do opróbrio da escuridão e trazer para essa luz gloriosa. O sangue de Cristo. Pois bem. Davi volta agora. Vamos consultar como é que é a forma de transportar. Ele disse: Davi, você não sabe o que está acontecendo. Obed-edom prosperou demais. 3 meses lá na casa dele, prosperou demais. Então vamos lá. Ele volta agora de uma forma correta. Só que olha que interessante isso, querido. Eu creio que o Senhor revela ao coração de Davi: olha, não vou usar, não vai ser da forma de usar, da força. Eu quero trabalhar de uma forma diferente agora. Conjecturar. Obed, servo, vermelho, servo do sangue. Vou fazer o seguinte. Davi poderia oferecer só um sacrifício, querido. Diz o seguinte: a cada 6 passos eu vou sacrificar. Mas um é suficiente, Davi. Não. Eu entendi agora que o servo do sangue não é a força humana que vai me capacitar a realizar o que eu tenho que fazer para Deus, mas através do sangue de Cristo, o sangue purificador, o sangue remidor. Valorize esse sangue, queridos. Eu quero dizer para vocês essa manhã: o que repeliu a ação do inimigo, do anjo devorador sobre as casas dos hebreus, não é porque ele não sabia distinguir qual era a casa do hebreu ou não, mas havia uma marca de obediência. Era o sangue aspergido nos umbrais. Eu quero dizer esta manhã: se o sangue de Cristo for aspergido na sua vida, o inimigo das suas almas será repelido. Porque quando ele chegar contra você, ele atentar contra a sua vida, ele não vai ver você, ele vai ver o sangue de Cristo. É através do sangue de Cristo. Eu estou falando de uma palavra cristocêntrica, cristocentro de todas as coisas. Eu não estou falando sobre o pensamento humano, eu não estou falando sobre os conceitos humanos, as fábulas artificialmente compostas. Eu estou falando de um Deus vivo, real, de um sangue remidor, poderoso para transformar. Entenda que para você receber a presença de Deus, para você recuperar a presença de Deus, tem que ter o sangue de Cristo remidor. Como eu disse, o cristianismo é a única religião que baseia não no merecimento, mas as pessoas que dizem que não merecem. Quantas viúvas existiam no período dos profetas? Aí Eliseu vai na casa de uma viúva de Sarepta. Olha que lugar. Mas tem tanto aqui em Israel. A viúva de Sarepta. Poxa, quantos leprosos existiam lá em Israel? Muitos. Mas aí Naamã é curado. Um estrangeiro. Jesus disse assim: nunca encontrei tanta fé em Israel como uma mulher cananeia e como um centurião romano. Vocês estão vendo a lógica e ilógica? Eu trato sobre esse assunto no livro, tá? Depois eu falo sobre isso. A lógica e a ilógica. Olha o Senhor abençoando pessoas que dizem assim: eu não mereço, eu não faço parte disso. Então eu quero dizer para você nessa manhã: se você acha que você não merece, você está na mira de Deus. Agora se você diz assim: não, eu mereço, eu quero dizer uma palavra para você. A graça do Senhor, a salvação é um dom gratuito de Deus para que ninguém se glorie. Ninguém vai bater no peito assim dizendo: eu sou melhor, eu mereço isso. Por que você merece, pastor? Porque eu sou melhor que o meu irmão, eu dou ofertas, eu dizimo. Eu quero dizer para você que nós seremos julgados não é por uma justiça humana, mas pela justiça de Deus. E pasmem, não se escandalizem comigo, por favor, nessa manhã. O Senhor diz assim na sua palavra: a sua justiça é comparada como um trapo de imundícia. Pasmem, trapo de imundícia é um pano menstrual de uma mulher, porque o dia da imundícia da mulher, a Bíblia considerava o período menstrual. Até uma proteção de Deus para aquelas mulheres.
Isso é interessante. Mas aí o que Deus está falando? A sua justiça é um trapo de imundícia, porque a minha justiça, Deus diz, é perfeita. Você não vai ser julgado porque eu sou melhor que o meu irmão, mas eu serei julgado pela justiça de Deus. A régua é acima, né, pastor? É alta. E uma coisa interessante também, queridos, todos podiam ver a bênção de Deus sobre Obed-Edom. Se você tiver a presença na sua vida, se você valorizar isso, todos verão a bênção de Deus na sua vida. 12 quilômetros da casa de Abinadab até Jerusalém. Imagina a marca no caminho, né? Talvez eles tivessem percorrido o espaço já, mas quilômetros, a cada 6 passos, eu quero dizer que haverá sempre uma marca, sabe? Essas marcas que irão lembrar. O povo dizia o seguinte, assim, o que são esses monumentos? Isso aqui é para lembrar vocês que com mão forte e poderosa o Senhor nos resgatou da terra do Egito. Eu quero dizer para você que você vai se lembrar. Eu fui curado, eu não vou contar testemunho agora, mas eu fui curado de algo que aparentemente aos médicos era impossível de ser curado. Mas eu fiquei com uma cicatriz. Depois eu falo sobre isso. E essa cicatriz me faz lembrar. Quando eu penso em esquecer, porque nós sofremos de uma amnésia, às vezes temporária, né? A amnésia temporária, que nós esquecemos os benefícios de Deus, só focamos naquilo que não está dando certo. Então as coisas que não estão dando certo. E às vezes que está fora da nossa alçada. Porque às vezes nós nos empenhamos tanto em resolver problemas que não estão na nossa alçada. E nós não temos forças para sobreviver em momentos tão simples da nossa vida. Então, o que aconteceu comigo é para ter lembranças disso. Foi a mesma coisa que aconteceu com o aleijado. Você não podia falar assim, o aleijado, está curado? Dá uma pica nessa cama e chuta ela. Arrebenta, capricha. Não. Toma a tua cama e vai. Vou conjecturar. Leva para a tua casa, pendura numa parede. Quando você se esquecer dos benefícios de Deus, das bênçãos do Senhor, você vai lembrar de onde você saiu. Quem era você? Quem era você? E quem é você hoje? Um salvo, se alguém perguntar sobre a sua identidade é o que nós somos. A performance representa uma representação. Eu posso ter uma performance no púlpito, e a reputação é a leitura que os outros fazem de mim. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, quem é você? Quando perguntarem sobre a sua identidade, diga o seguinte: eu sou um remido no sangue de Cristo, um pecador remido que foi alcançado pela graça de Deus. Eu sou uma pessoa salva em Jesus Cristo, e eu tenho, na minha vida, eu tenho essa legitimidade que o Senhor confirma nesta manhã. Eu tenho os preceitos na minha vida, e eu tenho o maná que nunca vai faltar na minha vida. Que isso nunca falte na sua vida também, nesse dia, na sua casa, na sua família, que haja sempre abundância. Curva a sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos pela tua fidelidade, por todos os momentos que nós vivenciamos aqui, Senhor, pelos testemunhos, pela palavra ministrada, pelos cânticos, tudo aquilo, Senhor, que oferecemos em oração ao Senhor como sacrifício nessa manhã. Eu peço nesse momento, Senhor, mentes e corações estejam, Senhor Jesus, blindados no Senhor, estejam guardados no Senhor nesta manhã. Todos os pensamentos periféricos, Senhor Jesus, que impedem no Senhor de recebermos a tua bênção na totalidade, Senhor, sejam desfeitos nesse momento. E podemos entender, Senhor Jesus, que o Senhor vai estar agora renovando a legitimidade, Senhor, de ministérios nessa manhã. O Senhor está também, Senhor Jesus, comprometendo pessoas nessa manhã a cumprir os teus mandamentos e as tuas leis. Nós não vamos quebrar mandamentos, nós vamos cumprir os teus mandamentos, e nós vamos viver uma vida feliz. E o Senhor também nos diz através da tua palavra que não vai faltar o maná, não vai faltar o alimento, não vai faltar alimento, não vai faltar nada, porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é a videira, nós somos os ramos, aqueles que estão ligados na videira, e o grande agricultor é o nosso Deus, e por esses ramos passa a seiva que apresenta o Espírito Santo de Deus. E o Senhor convoca-nos nessa manhã dizendo o seguinte: se você está ligado na videira, você não vai ter falta de nada. Nada, Senhor, nós teremos falta, Senhor. Para o aflito nesta manhã, Senhor, traga, Senhor Jesus, a paz que excede entendimento. Para aqueles que estão angustiados, ó Senhor, aqueles que estão sofrendo, Senhor, em uma depressão, um momento difícil nas suas vidas, para aqueles que estão passando também as suas dificuldades financeiras, da autoridade que me é outorgada através da tua palavra nesta manhã, eu quero abençoar a todos com a bênção espiritual, física, intelectual e matrimonial, no nome do Senhor Jesus. E que essa palavra fique gravada no seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.